Pai do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos. Quero nesse momento apresentar para você a revista da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas da Assembleia de Deus. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então, a lição do próximo domingo, que é a lição de número 10, do dia 4 de setembro de 2022, algumas igrejas não fazem no domingo, né, mas fazem durante a semana. Isso é muito bom, não deixar que tenha o estudo da palavra de Deus. E o tema da lição do próximo domingo é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Vai tratar, meus irmãos, sobre as contribuições, né, sobre os dízimos, sobre as ofertas que o cristão deve sim praticá-la, né? Então, vai tratar sobre essa sutileza, né, que muitos hoje têm se levantado para dizer que não é mais preciso, ou seja, não é mais necessário devolver dízimos e ofertas, né? Isso foi abolido quando Cristo veio, né? Cristo já cumpriu toda a lei, né? Alguns pregam contra o dízimo, né? Não ser mais importante. Então, esse é um assunto muito propício para os nossos dias, de suma importância. Essa lição ela vai tratar sobre 3 assuntos, né? Vão ser 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre conhecendo o evangelho da barganha, né? Muitos têm também trazido um evangelho de barganha, onde quanto mais nós dermos o dinheiro, né, para essas denominações, para essas igrejas, Deus ele tem a obrigação de nos abençoar, de devolver em dobro tudo aquilo que nós assim depositamos na casa do Senhor. O segundo ponto vai falar sobre a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. E o terceiro tópico vai falar sobre a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então eu quero nesse momento indicar para você que é professor da escola bíblica dominical e também para você aluno, né, que deseja se aprofundar nesse assunto. Eu estou aqui com o livro de apoio dessa lição, que é escrita pelo pastor José Gonçalves. Esse é o livro de apoio, certo? Vai ter lá um subsídio sobre esse tema, sobre esse ataque que tem acontecido, né? E está aqui em minhas mãos também o livro do pastor Elinaldo Renovato, Tempos, Bens e Talentos. Vai haver também aqui um subsídio relacionado a esse tema, a qual eu falei para vocês. A lição bíblica, né? A lição bíblica desse livro do pastor Reinaldo Renovato vai falar aqui, meus irmãos, sobre a mordomia das finanças, no capítulo número 10. Esse é uma lição que já foi estudada passada, né? Foi do ano de 2019, do terceiro trimestre, mas por isso que é a importância de se guardar esses livros, né? Essas revistas para o nosso crescimento e aprofundamento. E tenho aqui em minhas mãos um livro do pastor Ciro Sanches de Borda, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Pense num livraço, irmãos. Se você não tem na sua biblioteca, eu convido você a adquirir esse maravilhoso livro, que também vai falar um pouco sobre a teologia da prosperidade, né? Aqui no capítulo de número 3, né? No capítulo 3 desse livro, vai falar sobre tudo por dinheiro, o evangelho da prosperidade. Então, se você não tem esse livro, adquira. Livraço, irmão, livraço. Eu quero nesse momento deixar aqui alguns versículos da palavra do Senhor sobre a importância de eu e você nos aprofundarmos na palavra e também da importância de nós frequentarmos um estudo bíblico, seja no domingo, seja durante a semana, né? É muito importante nós
buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Primeiro que a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna, contudo não querem vir a mim, né? Então, irmãos, nós precisamos meditar na palavra, né? Estudar a palavra. Para quê? Para que nós devemos estudar a palavra do Senhor? Primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, é que o estudo bíblico, ele nos ajudará a desenvolver disciplina na vida espiritual, né? Como, por exemplo, como orar, como ler a Bíblia regularmente, né? Lá em Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se aceita na roda dos escarnecedores, mas anda no seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então esse é um propósito, a meditação, né? Meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor. Outro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é que nós precisamos deixarmos de ser meninos, né? Meninos no entendimento. Já está na hora de nós sermos mestres, né? Quanto tempo você tem de crente? 4 anos, 5, 10, 15, 20 anos? Muitos têm muitos anos de vida, né? Na presença de Deus, creu no Evangelho, creu na pregação do Evangelho, aceitou Cristo como Salvador, mas ainda são crianças no entendimento. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,11, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando passei a ser adulto, eu deixei das coisas de menino. Então precisamos, irmãos, deixarmos de ser menino na fé. O menino, meus amados irmãos, ele é levado por todo o vento de doutrina. E lá em Efésios no capítulo 4, né? Paulo vai nos orientar aqui em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 14. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 14 a 15. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, né? Vou ler de novo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então precisamos deixar de ser menino, né? Menino também um menino é inconstante, né? Ele cochia em 2 pensamentos, uma hora está dentro da igreja, outra hora está fora da igreja. Então precisamos deixarmos de ser meninos e chegarmos ao amadurecimento. Outro ponto que eu quero destacar, meus amados, é que quando frequentamos a escola bíblica dominical, louvado seja Deus, nós poderemos, por estar alicerçado na palavra, desmascarar o falso ensino e também o falso profeta, né? Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 16, capítulo 7, versículo 15 ao 16, e 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 Pedro capítulo de número 2, versículo 1 e 2, irmãos. Então, meus amados irmãos, quero dizer para você que eu e você, nós não sabemos de tudo. Talvez você tenha muitos anos de evangelho, né? E talvez você acha que não precisa de frequentar um estudo bíblico. Mas eis a importância, meus irmãos, de chegarmos ao amadurecimento espiritual. Deixarmos de ser inconstantes, né? Levados por todo o vento de doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que eu e você viemos nos despertar cada dia mais para se aprofundar do conhecimento da palavra, né? Buscando
a revelação da palavra do Senhor, lendo a Bíblia, também procurando se aprofundar cada dia mais. Aqui na minha estante tem vários livros para a glória do Senhor, né? Deus tem me despertado para buscar conhecimento, para instruir. Tenho tido a experiência neste ano de ser professor da escola bíblica na minha congregação, onde eu faço parte, né? Na denominação que eu frequento, para a glória de Deus. Então tem sido uma bênção, uma experiência maravilhosa. Então, se você ainda não é aluno da escola bíblica, eu convido você a ir a uma igreja mais próxima da sua casa, né? Uma igreja também não tão próxima, mas aquela que esteja mais próxima da palavra de Deus, né? Que ensina que Cristo salva, que ensina que Cristo liberta, que Ele é o único Salvador. Então, frequente a escola bíblica, seja aluno assíduo, que você vai ver que como é gostoso ter conhecimento da palavra do Senhor. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3,15: antes, santificai a Cristo em seu coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor todos aqueles que questionarem a esperança que há em vocês. Então, que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe dê entendimento, que Ele revele a sua palavra ao teu coração. Muito obrigado. Se você desejar, compartilhe este vídeo, para que outras pessoas também venham ser edificadas por estas palavras do Senhor. Pai do Senhor, meus queridos irmãos,